Feliz sábado para todo mundo mais uma vez. O estudo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre liberdade incondicional, sobre uma liberdade... sobre uma liberdade que não tem limites. Como que a gente vê isso, né? A gente sabe que liberdade é um princípio muito importante, não só na Constituição, né? A gente sabe, a gente preza muito pela liberdade religiosa, e esse assunto tem sido muito discutido para a gente entender até onde vai essa liberdade. A gente tem liberdade para tudo, a gente tem liberdade para fazer o que a gente quer, as pessoas deveriam ter uma liberdade para fazer tudo aquilo que eles têm interesse, né? A gente entra muito em discussão, por exemplo, sobre a liberdade de expressão, né? De dizer isso, porque é assim que eu penso, deveria ter o direito de falar essa crença minha, né? Então isso está sendo muita discussão, as pessoas acham que isso é uma liberdade, né, que eu posso falar o que eu quero sem nenhuma limitação e vai estar dentro da legislação, dentro do que Deus quer para a gente. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, a gente vai focar até um pouco mais sobre a questão da liberdade de propriedade privada, né? Que, querendo ou não, vai envolver esse mesmo princípio. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, 20 segundos, rapidinho. Voltei. Para isso, eu vou estar usando um artigo, deixa eu ver aqui, fair.org, e o título dele é Por que os libertários se opõem aos direitos civis, tá? Ele foi traduzido pelo Dipo, joguei lá e traduzi, então tem alguns errinhos, mas a gente vai dar sequência, a gente vai ler algumas partes desse artigo, a gente vai discutir um pouco sobre esse princípio, enfim, aí a gente vai conversar a respeito, tá? Vamos lá, então? Vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Compartilhar tela. Todo mundo consegue ver a tela? Alguém pode abrir o microfone? Ai, apertei no lugar errado. Não, peraí. E agora? Também Ainda não. não? Também não? Vamos ver o que está acontecendo aqui, então. Compartilhar a tela. Eu não tinha apertado iniciar. Agora sim, eu acho que vai dar certo. E agora? Conseguem ver a tela? Sim, sim. Ok, beleza. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa leitura. A gente vai parar alguns pontos, a gente vai conversar, tá? Vamos lá. Prestem bem atenção comigo. Após a morte da lenda dos direitos civis, John Lewis, o Instituto Cato do Mercado Livre, tá? Esse Mercado Livre aqui, gente, tem nada a ver com o Mercado Livre nosso, tá? Instituto Free Market, tipo assim, é o livre mercado, seria a melhor tradução. O Instituto Cato do Livre Mercado não perdeu tempo em declarar um herói libertário. Isso teria sido uma notícia surpreendente para Murray Rothbard, o economista libertário que cofundou e nomeou o Instituto. Esse Rothbard, queixando-se em 1991 da expansão das propriedades contra o assédio sexual, não existe tal crime, ele escreveu, culpando as arpias feministas pelo conceito. Atribuiu a fonte do problema ao que ele chamou de óculos dos direitos civis. Olha só o que Rothbard disse. O início do mal pode ser assinalado com precisão a monstruosa Lei dos Direitos Civis de 1964. Especificamente, o título 7 proibiu a discriminação no emprego com base na raça, religião, sexo e outras características possíveis. Esta horrenda invasão dos direitos de propriedade do empregador é a fonte de todos os outros males,
neocônios e libertários vendidos ao desbarato, não obstante o contrário. Se eu for um empregador e, por qualquer razão, desejar contratar apenas albinos de 1,80 m, devo ter o direito absoluto de um fazer. Então, o que... Primeiro, só dando um contexto aqui sobre libertário, que isso daqui vai para o canal também no YouTube, a gente tem que pensar que talvez alguém acabou de pousar nesse vídeo. Libertários é o terceiro maior grupo político dos Estados Unidos. Tem os republicanos, os democratas e tem os libertários. E eles têm essa mentalidade de que a liberdade é o fator principal que deve ser defendido. Liberdade a qualquer custo. Como a gente vê aqui, até o direito de discriminar eles deveriam ter. Então, eles acham que isso daqui é uma coisa monstruosa, a Lei dos Direitos Civis, de 1964, que aconteceu ali, porque isso proibia a discriminação no emprego, com base na raça, religião, sexo e outras coisas. Alguém está com o microfone? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Acho que alguém está com o microfone ligado. Pode falar, gente. Não? Então, assim, a gente vê que a visão de um libertário, essa visão de que a liberdade é a instituição mais importante, intocável, chega nesse ponto de que eles vão defender uma pessoa com sua propriedade privada de discriminar, porque é a liberdade dessa pessoa que tem a empresa dela. Se eu tenho a minha empresa, que é a minha propriedade privada, que eu tenho meus direitos de liberdade de fazer o que eu quiser dentro da minha empresa. Então, se eu quiser discriminar alguém, eu deveria ter esse direito, de acordo com essas visões libertárias. Então, vamos continuar aqui. No livre mercado, usam as palavras monstruosas e horrendo para descrever a legislação dos direitos civis pela qual Lewis lutou. Lewis diz: este esforço bipartidário preparou o cenário para o tipo de América em que vivemos hoje, uma democracia mais justa e inclusiva do que alguma vez se foi. Mas muitos deles, se não a maioria, partilham a posição geral de Ruth Barr sobre as leis antidiscriminatórias. Aqui está Milton Friedman no Capitalismo e Liberdade, tá? Então, olha só o que Milton Friedman vai falar. Existe alguma diferença de princípio entre o gosto que leva um chefe de família a preferir um servo atraente a um feio e o gosto que leva outro a preferir um negro a um branco ou um branco a um negro? Exceto que simpatizamos e concordamos com um gosto e podemos não concordar com o outro, não pretendo dizer que todos os gostos são igualmente bons. Pelo contrário, acredito firmemente que a cor da pele de um homem ou a religião dos seus pais não é, por si só, razão para o tratar de forma diferente. Então, olha só, você vê que eles têm um discurso de que eles não são racistas, né? Eles veem que o racismo é uma coisa chata, uma coisa ruim, é uma coisa, poxa, né? É uma coisa não deveria existir, como eles colocam. Continuando. Que um homem deve ser... Eu tô aqui, ó. Tô aqui. Ai. Peraí. Tô aqui. Que um homem deve ser julgado pelo que é e pelo que faz, e não por essas características externas. Lamento o que me parece o preconceito e a estreiteza de visão daqueles cujos gostos diferentes dos meus a este respeito e penso menos neles por isso. Mas, numa sociedade baseada na livre discussão, o recurso adequado é para mim procurar persuadi-los de que os seus gostos são maus e que deveriam mudar os seus pontos de vista e o seu comportamento, e não usar o poder coercivo para impor os meus gostos e as minhas atitudes aos outros. Então, de acordo com Freeman, racismo é uma coisa ruim,
pelo menos nas suas palavras, né? E a forma como ele acha que isso deveria ser combatido é através da persuasão, é através da sociedade entre si trabalhar para que as pessoas se convençam de que isso é uma coisa errada e de que esse comportamento é mau, e não de que o Estado deveria usar sua força para impedir que o racismo aconteça. Minha pergunta para vocês é: como que esse tipo de visão é correto? Pode falar, alguém abriu o microfone. Vou trazer um ponto aqui enquanto ninguém fala. Eu já usei esse tipo de argumento quando a gente estava começando a debater a questão lá em 2019, quando a gente começou a falar sobre igreja e Estado. Eu abordava muito essa questão da igreja e Estado sob essa perspectiva. Eu falava bem assim, que o problema, né, a gente até então estava num processo de crescimento, de entendimento, então eu via essa questão sob essa perspectiva, e aí a gente foi aprimorando. Né, eu falava assim, o problema do decreto dominical sobre o assunto da grande controvérsia é forçar alguém a obedecer. É a igreja que ela pega e força suas doutrinas em outras pessoas. E aí eu até usava a argumentação de que, mesmo sendo uma coisa correta, forçar alguém a obedecer é o princípio de Satanás. Então, eu usava essa linha argumentativa que é muito parecida com essa daqui. A princípio, quando a gente discutiu sobre esse assunto, que a Tess começou a trazer em 2019, ela trazia isso sobre a questão do sábado. Ela pegava o livro de A.T. Jones, aquele de 1888, ela fala que forçar alguém a obedecer uma questão religiosa, que é das 4 primeiras leis da primeira tábua dos 10 mandamentos, é errado. E óbvio que é errado, porque isso é uma questão religiosa, né? É uma questão do nosso relacionamento com Deus. Mas aqui é diferente. E eu lembro que eu até apliquei isso de uma forma diferente. Eu falava isso, por exemplo, sobre o casamento homossexual. Eu falava, se você não acredita isso na sua religião, você não pode forçar isso nos outros. Então, eu usava essa perspectiva de simplesmente usar força como sendo algo errado. É importante a gente separar que, sobre o assunto do sábado, isso se trata da sua crença religiosa, você e Deus. Aqui, a gente não está falando sobre isso. Aqui a gente está falando sobre o ser humano com o ser humano, né? Os 6 mandamentos da segunda tábua. Logo, quando a gente fala sobre isso, a questão da força, a questão de você usar a coerção, né? É um pouco diferente. É muito diferente. E a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos seguir. Olha só o que Anne Rand disse. Eu vou ler aqui essa parte do artigo número 6. O projeto de lei de direitos civis, agora em apreciação no Congresso, é outro exemplo de uma violação grosseira dos direitos individuais. É correto proibir toda discriminação em instalações e estabelecimentos públicos. Olha só, então ela está falando que em estabelecimentos públicos é correto proibir essa discriminação. O governo não tem o direito de discriminar qualquer cidadão. E pelo mesmo princípio, agora olha só o que ela fala, o governo não tem o direito de discriminar alguns cidadãos à custa de outros. Não tem o direito de violar o direito de propriedade privada ao proibir a discriminação em estabelecimentos de propriedade privada. Então, na visão dela, o governo não pode proibir a discriminação dentro de uma propriedade privada. E olha só onde isso vai levar. Nenhum homem, nem negro, nem branco, tem qualquer reivindicação sobre a propriedade de outro homem. Os direitos de um homem não são violados pela recusa de um indivíduo privado em lidar com ele. Então, se eu não quero receber um preto no meu estabelecimento, eu não estou na cabeça dela, eu não estou violando o direito de ninguém. O racismo é uma doutrina má, irracional e moralmente desprezível, ela diz, mas as doutrinas não podem ser proibidas ou prescritas por lei. Você consegue ver como que é bem próximo até dessa argumentação? Tipo assim, uma questão religiosa, você não pode forçar ela no Estado. A gente tem que tomar cuidado. Até onde
Até onde? A partir do momento que a gente começa a invadir a vida de outra pessoa, a partir do momento que a gente entra nessa questão ser humano com ser humano, que você fere um outro ser humano por causa da sua doutrina, o Estado deveria interferir na minha e acredito que na nossa visão, né? Ela não acha isso. Na parte vermelhinha, tal como temos de proteger a liberdade de expressão de um comunista, ainda que suas doutrinas sejam más, também temos de proteger o direito de um racista ao uso e disposição dos seus próprios bens. Olha o ponto que ela está trazendo. Então, ela pegou uma coisa que ela não gosta, que é o comunismo, e ela está comparando isso com o racismo, que fere diretamente. Então, ela está pegando uma ideologia política e ela está comparando isso com racismo, que é algo que fere diretamente da pessoa. Parte verde. O racismo privado não é questão legal, mas uma questão moral. Então, ela não acha que isso é na lei, isso é uma questão individual de que cada um acha que é certo ou errado. E só pode ser combatido por meios privados, tais como o boicote econômico ou ostracismo social. Não sei o que é isso. Então, assim, né? Tá ruim? Gente, vamos ninguém que compra nessa loja, porque isso daqui é errado, então vamos cancelar essa pessoa. Mas o Estado não deve interferir, de acordo com ela. Parte roxa. Escusado será dizer que, se a lei de direitos civis for aprovada, será a pior violação dos direitos de propriedade no lamentável registro da história americana no que diz respeito a esse assunto. Então, isso é a ideia de liberdade incondicional. Você faz o que você quer, a propriedade é sua, é o seu direito de ser racista, é o seu direito de ser homofóbico, é o seu direito de ser sexista, acima de qualquer coisa, porque você tem direito de propriedade. E isso não deveria ser violado de acordo com libertários. Vamos prosseguir. Parágrafo 8. Os libertários não se afastaram dessa visão após as vitórias dos movimentos dos direitos civis. Ficaram um pouco mais calados com isso. Ron Paul tornou-se infamemente, ele se tornou desconfortável quando perguntado sobre a Lei dos Direitos Civis de 1964, dizendo que se teria oposto por causa do elemento dos direitos de propriedade, que enquanto ele gostava da lei na medida em que proibia a discriminação da parte do governo, olha só o que ele diz, não gosto da ideia de dizer aos proprietários de empresas privadas, abomino o racismo, penso que é uma decisão empresarial terrível excluir qualquer pessoa de seu restaurante, mas, ao mesmo tempo, acredito na propriedade privada. Então, assim, ele não gosta de falar bem assim, dizer aos proprietários de empresa privada que eles têm que não serem racistas. Você vê essa contradição. É uma aparência de que eles não são racistas, porque eles acham isso feio, mas eles acham que as pessoas deveriam ter direito a ser racista, porque eles acham que isso é uma questão moral individual de cada um, e não uma questão de uma legislação, isso não é uma questão da lei, né? E a gente vai começar a visualizar como que isso... Gente, já foi 25 minutos. Como que isso é problemático. Acho que eu vou pular essa parte aqui. Deixar aqui um pouquinho, se quiser depois pausar para ler. Seria interessante esses 2 parágrafos, mas a gente vai dar uma puladinha nesses 2 parágrafos. Parágrafo 12. De uma perspectiva legal, isso daqui é um artigo de 2016, intitulado Libertarianismo e o Direito à Discriminação. Parágrafo 12. Aqui. De uma perspectiva legal, a discriminação deve ser permitida em qualquer sociedade que honre a liberdade de associação. Um membro de um grupo religioso ou racial ou étnico não deve ser obrigado, contra sua vontade, a associar-se com membros de outros grupos. Por outro lado, é perfeitamente consistente argumentar de uma perspectiva ética que a discriminação religiosa, racial e étnica é, por vezes, repreensível. Devemos condenar as pessoas que praticam tal discriminação, mesmo que insistamos no seu direito legal de o fazer.
A discriminação privada que não é engendrada pelo governo pode ser censurada através dos meios não governamentais. Por exemplo, recusa de patrocínio de intolerantes, ostracismo social e publicidade diversa relativamente aos atos discriminatórios. Podemos denunciar conduta imoral, tal como mentira, infidelidade e até mesmo fanatismo, sem dar ao Estado para tomar medidas corretivas. Então, mais uma vez reforçando nessa ideia de que a forma que a gente deveria combater esse assalto a outro grupo é através de influência. A gente vai influenciar essas pessoas de que isso é ruim, a gente vai cancelar elas na internet com propagandas e vamos patrocínios delas, assim, elas vejam que isso é ruim e sejam forçadas a não serem ruins, por meio de influência social e não pelo Estado usando a força. Jeffrey Miron, ele diz o seguinte, estamos aqui no parágrafo 14. Libertarianos não deveriam apenas opor-se ao título 2 da Lei dos Direitos Civis. Deveriam gritar que a oposição dos... deveriam gritar essa oposição nos telhados mais altos. O título 2 é um ataque a um princípio que os libertários prezam, que a propriedade privada é privada. Isso significa que os libertários devem desconfiar incrivelmente do título 2 e insistir num caso avassalador antes de violar esse princípio. Não existe tal caso. Olha só. Se a lei transforma restaurantes em alojamentos públicos, então os restaurantes tornam-se lugares onde a lei pode impor preocupações de saúde pública e onde os clientes têm direitos, para além de optarem por não frequentar os restaurantes de que não gostam. Então, eles acham bem assim, gente, vou continuar lendo. Considerações semelhantes aplicam-se à regulamentação de saúde e segurança no trabalho. Desde que qualquer local de trabalho seja propriedade privada do proprietário, é difícil defender regras sobre equipamento de segurança, horas de trabalho e etc. Essas preocupações estas são preocupações apenas para os empregados e os seus empregados. Essas são preocupações apenas para os empregadores e os seus empregados. Uma vez que os locais de trabalho são, de alguma forma, públicos, a porta está aberta para o Estado prosseguir vários objetivos que os libertários consideram censuráveis. A licença de maternidade obrigatória é um bom exemplo. Então, aqui a gente entra naquele ponto sobre a ética da direita, a ética da esquerda. A gente viu isso no vídeo dos da TES, que é um ponto importante. O ethos da direita é que o Estado seja pequeno, o Estado não interfira nas questões do povo, entendeu? Eles querem um Estado menos. O que é um Estado pequeno? Não é com menos gente, é um Estado que interfira menos, é um Estado que tenha pouco poder para ditar às pessoas o que elas devem e o que não devem fazer. Já o ethos, né, o que a esquerda ou os democratas se baseiam é nessa ideia, o Estado deve ser maior e, assim, interferir mais. Interferir em quê, por exemplo? De que o restaurante deve ter regulamentações de saúde pública, né? Devem ter questões sanitárias, devem ter leis sanitárias, o Estado deve interferir nisso. O ethos desse grupo, eles acreditam que sim, devem ter leis sobre licença maternidade para proteger essas pessoas, ou limite de horas de trabalho. Então, essa é a diferença gritante sobre o ethos da direita e da esquerda. A diferença, e os libertários também acham que o Estado deveria ter interferência quase zero na vida da população. A diferença da direita, gente, aqui é a minha direita, tá? Na tela tá aqui a direita também, né? A diferença dos republicanos da direita nos Estados Unidos para os libertários é que os republicanos, eles
eles fazem exceções, eles... Não, gente, compromise, eles... Como que é a palavra, Bárbara? Você sempre traduz, Gabriela, me ajuda. Concessões. Concessões, obrigado. Sempre esqueço. Eles fazem concessões com questões religiosas. Então, os republicanos, eles acham que o Estado não deve se meter na vida do povo, mas quando é uma questão moral religiosa deles, eles acham que o Estado deve se meter. Um exemplo ótimo disso é o aborto, né? Ou o casamento gay. Eles acham que isso é errado. Então, nisso o Estado deve se meter, porque fere a religião deles contra o que a religião deles acredita. Nessas questões morais do que eles acreditam que é certo e que é errado de acordo com a Bíblia, eles acham que o Estado deve se meter, sim. Então, eles fazem essas concessões a respeito da liberdade. Os libertários, não. Os libertários é assim, não se mete. O que, dependente do que você acha, o Estado não tem que se meter. O Estado não deve se meter se um homem pode se casar com outro homem, mas o Estado também não deve se meter se um restaurante não quer, se um hotel não quer receber um casal gay. O Estado não deve se interferir em situação nenhuma. Então, os libertários são mais, vou dizer assim, mais consistentes no seu erro, porque isso é errado. Mas eles são um pouco mais consistentes que os republicanos em relação a isso. Isso traz um princípio importante da gente visualizar, que um governo livre, né, um governo pequeno, desse que dá a liberdade para você fazer o que você quer, não requer monitoramento, né? Ele deixa para que as instituições privadas, para que as pessoas, para que os empresários julguem por si só se eles, o que é racismo, o que não é, o que é sexismo, eles têm que deixar que o empresário decida se ele quer contratar só brancos ou só homens, porque eu já ouvi de um empresário na minha frente falando que não contrataria mulheres porque dá despesa pelo fato de que se ela engravidar tem que ficar pagando para ela não trabalhar, isso só dá despesa. Eu já ouvi isso da boca de um dono de empresa, na minha frente falando isso. O cúmulo do absurdo. Então, eles acham que isso é correto, deixar para o empresário que só pensa no lucro decidir quem ele quer contratar. Já quando a gente pensa no Estado grande, pensando no democratas, eles acham, não, você não pode fazer isso. O Estado vai meter o dedo e vai falar, você tem que contratar mulheres e homens, e eles têm que ter o mesmo salário, e eles vão ter que ter horas de trabalho, não vão trabalhar o tempo que você acha que é certo, só porque é a sua propriedade privada, você não vai botar eles para trabalhar o tempo que você quiser. Vai ter uma legislação que vai limitar o tempo de trabalho deles, porque eles são seres humanos e o Estado deve cuidar da população, né? Então, eles vão ter regras sanitárias para trabalhar, né? Eles vão ter, enfim, proteções que o Estado deve garantir. Então, essa é a diferença direita, esquerda e os libertários, que parece que é uma coisa da esquerda liberal, né? Mas, na verdade, é uma coisa meio estranha aí no meio. Vamos prosseguir. Como se pode ver, o problema de Miron com a legislação sobre os direitos civis foi o fato de ter aberto a porta a outros horrores, como a segurança no local de trabalho e regras de saúde pública. Regulamentos sobre quantas horas se pode fazer trabalhar os empregadores. A licença de maternidade obrigatória. Assim, a liberdade dos proprietários privados de discriminar racialmente deve ser combatida a todo custo. É claro que todos esses libertários insistem que não são racistas, que estão simplesmente empenhados no princípio de um governo limitado e que as opiniões de Ron Paul, que foi a parte que eu não li lá em cima, que o Ron Paul ele teve umas frases bem mais pesadas, racistas, de forma direta, né? Porque os outros são racistas de forma indireta, em permitir que o racismo aconteça, né? Então, eles acham que as opiniões racistas diretas de Ron Paul são uma aberração bizarra, mas quando pensamos no que significa a aplicação do seu princípio de governo limitado, deveria tornar-se imediatamente óbvio o porquê de ser tão errado e sim racista. Primeiro, a sua opinião vê a questão dos direitos. Olha que interessante como que esse artigo vai abordar, como que os libertários veem que o direito
na verdade, eles estão vendo apenas na perspectiva de um grupo de pessoas e não do outro. Presta atenção. Primeiro, a sua opinião vê a questão dos direitos inteiramente da perspectiva do proprietário da propriedade. O direito a discriminar está a ser discutido, mas não há discussão sobre o direito do patrono negro a não ser discriminado. Para os libertários, o direito à participação igualitária em atividades sociais e a igual capacidade de ir a hotéis, piscinas, restaurantes simplesmente não existe. Uma pessoa negra não tem qualquer direito a ser servida num restaurante ou a que lhe seja dada igual consideração pelo emprego. A pessoa cujos direitos são importantes na situação é o proprietário ou patrão. Então, a gente vê que essa discussão de que quando o Estado força o estabelecimento a não ser racista, de que isso é errado, quando eles argumentam dessa forma, a gente vê que o prisma que eles estão olhando é apenas no direito do chefe, é apenas no direito do empresário, apenas no direito do patrão. Eles não estão vendo que existe o direito da pessoa negra de ser tratada de forma igual, de ter um tratamento igualitário em atividades sociais, em hotéis, piscinas, restaurantes. Então, eles só olham o direito a partir dessa perspectiva. Então, a gente vê que o que eles estão fazendo é botando a liberdade acima do quê? Da igualdade. É um princípio que a gente já discutiu, né? Como que isso é problemático? Liberdade é muito importante. Igualdade também. Quando os dois batem, o que deveria acontecer é a igualdade prevalecer. O Estado deve, sim, vir forçar e remover a liberdade do patrão de discriminar. Eles devem fazer isso daqui, ó. Aqui é igualdade, aqui é liberdade. O Estado deve fazer isso daqui, ó. Forçar a liberdade do patrão a se submeter à igualdade. Então, ele vai perder a liberdade de ser racista, porque ele nem tem essa liberdade. Ele vai perder a liberdade disso para que todos sejam iguais, tenham um tratamento igual. É assim que nós vemos esse princípio, como deveria ser. Gente, o tempo está voando. Deixa eu só ver aqui quantas citações. Ah, tá acabando, tá acabando. Vamos lá. Sejamos claros sobre o que isso significa. Significa que poderíamos ter um sistema de castas. Eu vou ler só a parte em destaque. O que eles estão querendo dizer é mais ou menos assim, que as lojas poderiam afixar um sinal, tipo assim, não contratamos pessoas pretas, na janela. Os senhorios poderiam dizer em anúncios que não alugariam não alugariam seus estabelecimentos a pessoas negras. E enquanto os libertários insistiriam naturalmente em lamentar a situação porque o racismo está errado, diriam que qualquer tentativa de impedir a situação por lei é uma interferência injusta da liberdade de associação, do emprego ou do senhorio. Exigir um balcão de almoço para servir todos os clientes, independente da raça, ou exigir que um gerente dê aos empregados negros igual consideração pelas promoções, é coerção. Traduziu errado aqui. Então, eles acham que o Estado exigir igualdade para os funcionários de uma empresa privada é coerção. O direito de excluir alguém do seu restaurante é o direito de apelar ao governo, vem a inconsistência que o artigo vai trazer, que eu achei bem interessante. Mas notemos o que é coerção na visão libertária do mundo. Os libertários estão certos de que as restrições à discriminação privada são aplicadas pelo governo. Eles veem isso como uma invasão da liberdade. Mas os direitos de propriedade privada também são aplicados pelo governo, e muitas vezes com muito mais brutalidade. O direito de excluir alguém do seu estabelecimento é o direito de apelar ao governo para que venha e use a força contra essa pessoa. Então, se um dono do restaurante quer ter a liberdade de ser racista, ele vai ter que ligar para o governo e dizer bem assim, a minha propriedade, estou invadindo a minha propriedade, eu preciso que vocês venham aqui e tirem essa pessoa daqui.
Então, quem é que está dando a liberdade para essa pessoa ser racista? O governo. Né? A gente vê uma inconsistência que está acontecendo aí. Vou continuar lendo. É isso que significa ter um direito de propriedade privada. Ter o governo a apoiar a sua reivindicação sobre uma coisa em particular. Os discriminadores privados não estão, de fato, a pedir liberdade do governo, presta atenção aqui, mas sim que o governo os ajude a levar a cabo a discriminação, empregando-lhes um exército de polícias financiado pelos contribuintes. Então, o que eles querem, na verdade, é que o governo os ajude a levar a discriminação deles, porque, na verdade, é essa liberdade que eles querem. Assim, no quadro libertário de Freeman, Rand e etc., não é coercivo para um restaurador chamar um bando armado. Perdão. Assim, não é coercitivo para um dono de restaurante, se não me engano, chamar um bando armado perigoso, a polícia, né, assim que ele chama a polícia, para arrastar todos os potenciais clientes negros. No entanto, é coercivo se o governo disser que uma condição para entrar no mercado e ter o governo disposto a intervir e fazer valer os seus direitos de propriedade privada é um compromisso de não discriminação. Então, você vê a inconsistência, né? É exigir que os policiais venham para tirar uma pessoa do estabelecimento é ok. Mas agora o Estado vir e falar que você não pode discriminar é coercitivo, né? Então, você vê que eles só olham a respeito do prisma de quem? Do dono do negócio. Eles não querem saber do direito da pessoa, do negro, de não ser discriminado. Se o Estado vier e tirar ele dali, não é coerção, não é nada, está tudo certo. O artigo segue, eu só queria ler até aqui. Tem outra parte aqui, mas eu não queria ler. Vamos lá. O artigo, ele é uma frase, né? Por que os libertários se opõem aos direitos civis? Eu faço disso uma pergunta. Por que os libertários se opõem aos direitos civis? E logo embaixo do título, eles já trazem uma resposta que eu acho que é bem interessante. Ao tornar a propriedade privada, esse direito, né, uma coisa sagrada, a ideologia do livre mercado coloca o direito de discriminar acima do direito de não ser discriminado. Então, vamos trazer isso para algumas coisas que a gente vê muito na sociedade nesses dias de hoje. Alguém consegue trazer um exemplo? Como que as pessoas acham que o direito de discriminar está acima do direito da pessoa não ser discriminada? Quem pode me dar um exemplo em outro aspecto que isso está acontecendo muito hoje? Dan, Oi, pode falar. não sei se você viu os comentários no chat. Não vi. Para mim, isso está acontecendo assim ao vivo. A gente pode acontecer quase cada dia um novo desdobramento desse conflito nessa questão do Twitter. Tá? O Sim. Twitter havia se tornado uma empresa de pública, né? Propriedade pública, e agora que foi adquirido pelo Elon Musk, né? Ele está se tornando privado novamente. E não sei se alguém acompanhou, mas assim os casos, né, de ofensas de todo tipo, né? Mas principalmente homofóbicos e racistas e misóginos, assim, né? Multiplicou, assim, Então são liberados, né? um absurdo, assim, que isso multiplicou, e isso apenas, né? Eu acho que foi uma questão do povo, assim, porque agora pode, não? Então não é nem assim, porque é só apenas para, né, agora ter liberdade. E não sei se, não quero, assim, ficar falando de exemplos que ninguém talvez acompanhou, mas teve esses dias esse caso do Kanye West, aquele músico, rapper, né? Que
está se Uhum. candidatando como Presidente. presidente para os Estados Unidos, ele tem alguns transtornos e muita gente protege ele porque ele tem esses transtornos, né? Mas ele também começou a se manifestar abertamente como racista, né? Ele é uma pessoa preta, mas esses dias ele achou legal expressar a sua admiração pelo Hitler, né? E agora Sim, o Elon Musk está nesse impasse, né? O que faz, né? E ele decidiu bloquear agora esse tweet do Kanye West. Eu acho que é até a conta dele, assim, né? Sendo que ele tinha acabado de liberar o Donald Trump novamente no Twitter. Ou seja, tá horrível essa situação que ele não consegue mais, não tem uma linha clara, né? Porque ele acabou com todo o comitê que controlava, né, essas questões éticas do Twitter, né? E agora tem essa bagunça, né? Que cada um fala o que quer, não se sabe o que é demais, o que pode, o que não pode, enfim. sim. Né, esse é um ótimo exemplo. Esse é perfeito em relação a isso. Essa questão sobre a liberdade de expressão, né? Eu digo o que eu quero porque eu tenho essa liberdade incondicional. E aí as pessoas acham que a liberdade dela de dizer o que ela pensa, que era isso que praticamente Elon Musk estava trazendo, está acima do direito de pessoas não serem discriminadas ou serem ofendidas, né? Alguém tem mais um exemplo de como isso está acontecendo? Eu acho que esse é um exemplo fortíssimo, Gabriel trouxe muito presente para a gente, né? Sobre como a gente deve até se posicionar e se ver essa questão da liberdade de expressão. Se alguém tiver mais algum exemplo, me chama que eu vou trazendo outro ponto, mas essa pergunta eu vou deixar aberta para a gente pensando e trazendo mais exemplos, que a gente sabe que tem. Eu queria trazer como que a Bíblia, como que Deus traz esse ponto de vista, que eu acho que é muito importante, eu acho que reforçar isso aqui, que é Romanos 13, né? Quando a gente vai para Romanos 13, o que diz lá sobre o que Deus deu ao Estado? O que Deus deu a César? Deus deu ali dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que Deus fez ali? Ele fez uma distinção do que pertence a Deus e do que pertence ao Estado, né? O que pertence a Deus, primeira tábua, amar a Deus sobre todas as coisas. Ali, nosso relacionamento com Deus, ninguém se prefere. Sobre a segunda tábua, nosso relacionamento de um com o outro, total autoridade Deus deu ao Estado de punir, de legislar. Então, quando você mata alguém, não é Deus que te bota na cadeia, não é Deus que vai fazer uma punição, como era na época da teocracia, onde Deus, com o povo de Israel, era igreja e Estado, né? Passando-se, não é mais assim a forma de governo na Terra, ele deu ao Estado o direito de reger essa parte, que os humanos devem, entre si, se cuidar e fazer legislações. E é dever do Estado se interferir. Então, Romanos 13, se a gente lê lá, fala bem assim, que deu ao Estado o direito de usar a espada, se necessário, né? No sentido, o que quer dizer isso? De usar força para que os direitos humanos, o amar ao próximo como a si mesmo, seja respeitado. E Paulo cita os 6, acho que 5, se não me engano, ou 6 mandamentos, e todos os mandamentos que ele cita dos 10 mandamentos é apenas da segunda tábua. Ou seja, ele está deixando claro ali em Romanos 13 que o papel do Estado requer monitoramento, requer dever quanto ao amar ao próximo como a si mesmo. Qualquer lei que faz respeito a isso, ou seja, sempre que eu firo, sempre que eu machuco alguém, sempre que eu acabo ferindo alguém, é dever do Estado interferir, tá? Então, matar, roubar, né? E a gente sabe que isso se expande até discurso de ódio. O Estado deve interferir e dizer isso é proibido, não pode. Deve existir lei derrubando contas que façam isso, porque Deus disse, deu autoridade para o Estado
para fazer isso. Isso está lá em Romanos 13, de uma forma bem clara. E eu não vou lá por questão de tempo. Depois tomem um tempo para ler. Só gostaria de ler uma questão do uma passagem que a T. Jones fala sobre isso, que eu gosto muito, que eu acho que é bem resumido para explicar como que essa questão de uma forma prática, como funcionaria. Diz bem assim, eu vou compartilhar na tela para ter aqui. Deixa eu botar aqui na tela um segundinho. Notability. Olha só como que a T. Jones coloca isso de uma forma bem interessante. Vou compartilhar a tela aqui. Tela. Diz bem assim, é direito de todo homem nesse país ou em qualquer outro lugar adorar um ídolo, se ele assim o desejar. Esse ídolo encarna sua convicção do que Deus é. Ele só pode adorar de acordo com suas convicções. Não importa a forma que o ídolo possa ter, ele tem o direito de adorá-lo em qualquer lugar do mundo, portanto, também nos Estados Unidos. Mas suponha que na adoração daquele Deus, ele tente tirar a vida de um de seus semelhantes e oferecê-la como um sacrifício humano. O governo civil existe para a proteção da vida, liberdade, propriedade e etc. E deve punir esse homem por seu atentado contra a vida de seu semelhante. A lei civil protege a vida do homem de tal exercício da religião de qualquer pessoa, mas, ao punir o infrator, o Estado não considera de forma alguma a questão de sua religião. Ele seria punido da mesma forma se ele não fizesse nenhuma pretensão de culto ou de religião. Castiga-o por sua incivilidade, por sua tentativa de assassinato, não por sua irreligião. Repito, a questão da religião não é considerada pelo Estado. A única questão é, ele ameaçou a vida de seu semelhante. A questão é, ele ameaçou a vida do seu semelhante? O governo civil deve proteger seus cidadãos. Isto está estritamente dentro da jurisdição de César, está dentro da linha de deveres que a Escritura mostra que pertencem ao nosso próximo. E com isso, César, ou seja, o Estado, tem que fazer. Então, eu acho muito interessante eu acho que esse parágrafo resume muito essa questão que sempre que a gente atenta contra a vida de alguém, seja como uma discriminação racial, o cúmulo do absurdo, a discriminação por sexo, por religião, por o que quer que seja, o Estado deve se interferir. Não existe liberdade incondicional. Não existe liberdade para você fazer o que você quer, dizer o que você quer, pensar o que você quer, pregar o que você quer. Se você vai numa igreja hoje pregar que brancos são superiores a pretos, o Estado pode te colocar na cadeia. E Deus disse que é o dever do Estado fazer isso. É da jurisdição do Estado fazer isso. Isso não é liberdade religiosa, isso não é liberdade de expressão. Isso é um atentado contra um grupo, contra uma pessoa. E quando a gente faz isso, Deus diz, Estado, interfira. Então, essa questão está se avolumando cada vez mais com questões sobre o sexismo, sobre homossexualidade, e está tendo cada vez mais esse discurso de que a perseguição, os cristãos estão sofrendo perseguição porque eles não podem ser homofóbicos. Já ouviram isso? Né? Que eles realmente acham que eles estão no fim do mundo. A gente está no fim do mundo. Mas eles acham que a perseguição é contra eles porque o Estado não está deixando eles ser homofóbicos. Vocês estão vendo para onde isso está se encaminhando? Então, assim, cada vez mais está se avolumando e está crescendo. Então, a gente tem a perspectiva correta sobre até onde passa o limite de liberdade religiosa e a gente começa a entender até onde vai isso daí, até onde é permitido por Deus, até onde não é permitido por Deus. Dani? Alguém lembrou de mais um exemplo? Pode falar. Assim, mais uma vez, eu acho que atualmente a gente vê isso muito no contexto da política brasileira, onde
a direita está assim, se queixando diariamente, né, das medidas do ministro Alexandre de Moraes, né, que tem tido assim um papel extremamente firme e corajoso em simplesmente não tolerar, né, qualquer abuso assim, né, seja em falsas informações, né, tudo que se desenrolou nessas eleições e depois, né, e o que ele está sendo acusado é de ser autoritário, né, de estar Uhum. censurando, né? Então é interessante como assim, né, é sempre inconveniente, né, quando de repente se trata assim, quando a direita se vê atacada no seu direito de ofender, né, ou de discriminar, né? Mas assim, eu acho que isso é mais um exemplo assim bem atual que a gente pode ver cada dia, assim, né? Que Completamente. eu acho que todo mundo entende assim o absurdo, né, desses argumentos, mas aí está atuando o Estado, né? Ele está ativamente desempenhando o seu papel né, de colocar no seu devido lugar as pessoas que se veem na liberdade de ofender, enfim, fazer tudo o que fazem. Exatamente. Obrigado, Gabriel. Alguém mais? Está com o microfone ligado? Boa noite, Dani. E tudo Ei, mais. boa Eu acho noite. que só reforçando isso que o Gabriel falou, o bolsonarismo tá um negócio assim, cara, assim, foi muito de Deus atrás da nossa vida, porque a gente via assim que isso ia acontecer, mas principalmente quem é de São Paulo e tá vivendo isso, né? Meu, é um negócio muito, você não pode nem falar que você votou contra o Bolsonaro. É um negócio de louco. Pessoas amigas, elas ficam bravas, parece que é uma coisa que tá. Eu tô acreditando que eu tenho emocionamento, porque não é possível tanta falta de respeito com o voto, que deveria ser secreto. É uma coisa assim que eu nunca vi no Brasil, nunca vi no Brasil. Entendeu? Dentro de São Paulo, que para mim é quase um outro país, as pessoas muito violentas, falando de arma dentro de hospital, um negócio absurdo. Eu voltei para o Brasil, fui dar um plantão extra, fazer. Eu vi no corredor, essa semana, o guardinha, ele entrou na sala de um médico da minha classe, e ele disse assim, doutor, eu queria ter uma arma na minha mão agora para... Eu falei, peguei no ombro dele e falei assim, meu querido, não deixa esse sentimento de Bolsonaro entrar em você. No Bolsonaro, a gente brinca, né? A médica, uma mulher, e o outro quase subiu em cima de mim, cara, assim, com os olhos, falando assim, mas nós somos Bolsonaros. Aí eu fiquei quieta, eu falei, você espancada aqui dentro do hospital, né? A classe médica toda preocupada com o seu salário, né? Achando que essas fake news, né? E aí, de repente, eu fiquei quietinha. Eu falei, olha, eu não posso votar no Bolsonaro, não votei por questões espiritual. Aí eu falei, eu fiz um curso de 4 anos, eu errei, contei tudo que a gente passou, mas eles... Aí eu fiquei assim, eu vou ficar calada, porque Cristo ficaria calada, porque, assim, uma violência na cidade de São Paulo, que as pessoas falam que não pode, né, não pode falar, até me falar, não fala não, doutora, que você votou no Bolsonaro, que você pode ser agredida. Então, é um negócio assim, muito sério, sabe? Parece que o Espírito Santo está Ficando mais saindo. polarizado, né? Tá ficando muito polarizado. Tá Eu muito não polarizado. sei se em Vitória vocês são de Vitória, se isso está acontecendo, mas em São Paulo Isso sempre está foi em um todo pessoal lugar, mais. Alex. Alex, isso está em todo lugar. Nossa, um negócio assim Eu de posso te louco. garantir. E aí, na calada da noite, o governador, o pessoal está sabendo, né? O governador comentou 50% do salário dele, que aqui foi eleito o PL, né? Enquanto que nunca houve tamanha fome em São Paulo. Nunca foi, porque São Paulo sempre foi um estado de emprego. Né? Tanto que eu acabei de chegar da Europa, eu arrumei plantão para mim, tal, quis fazer uns extras, um tempo só estudando, mas tá assim, nem sei se eu vou ficar no Brasil, porque eu tô com Essa medo dessa polarização, cidade. ela tá acontecendo. Eu posso dizer que em Nossa, muito Vitória, sério, nunca vi não, Dani. Pode falar. isso. Não estou falando que isso está no Brasil todo. É uma Nossa, tá realidade. muito sério aqui. Uhum.
E é É. isso, né? A É, gente visualiza que uma guerra cultural sempre precede uma guerra civil, né? Então, assim, por incrível que não está pareça, os meus passando. amigos agora de ideia tá sendo pessoal do PSOL, né? Porque eu não sei, eu tenho que estudar para ver se eu posso também, que eu fico mais calado. Não sei se eu posso comungar com eles, não sei exatamente, mas eles defendem tudo que a gente defende. E eu jamais pensei que seria amiga deles, né? Estou sendo esquerda mesmo, né? Esquerda extremo, né? Graças a Deus pelo estudo. Mas é isso. Ô, Obrigada Dani, aí pelo boa estudo. noite. Ô, Ei, pode Dani, falar. boa noite. Boa noite. A minha irmã esteve essa semana aqui em casa e ela estava falando como ela foi atacada por uma prima dela, né? Uma prima nossa, né? Ela é da Assembleia de Deus e quando ela descobriu que a minha irmã é adventista, votou no Lula. E fez toda a família que votou na outra vez por Bolsonaro, agora votar no Lula, né? Que elas entenderam quando eu expliquei para elas, né, as questões, quando eu tenho estudado, nós temos estudado, né, e elas entenderam, minhas irmãs, e votaram no Lula, né, e fez filho e toda a família votar na esquerda, né, não por conta do Lula, mas por conta da política da esquerda, né. E quando essa prima nossa soube que minha irmã tem 77 anos, aí, quando soube que a minha irmã votou na esquerda, ela mandou no Zap coisas ofensivas, coisas que minha irmã até agora tá sentindo muito mal, e disse que quando passou na rua, ela passou do outro lado, nem falou com a minha irmã. Então, tem pessoas assim, da Igreja Adventista também, ela disse que é uma amiga de infância minha, que estudou comigo, que ela disse que não quer nem ver quem votou, nem ver, nem falar com as pessoas que votaram na esquerda. Isso está geral. Isso está Isso no geral. Nordeste, né, Petinho? Isso Nordeste. Isso está no Brasil Interior, todo. viu? Interior, não é nem capital. É numa cidadezinha chamada Vitória, Vitória de Santo Antão. Isso está no Brasil todo. É muito assim, está muito polarizado. Eu também tenho que ouvir casos assim do mesmo estilo. O Brasil está polarizado, mesmo que no mapa, né, mostra que o Nordeste, o Norte foi mais do PT e o Sul mais do PL. A gente vê que você vê a porcentagem de São Paulo, por mais que a maioria deu para Bolsonaro, você vê que quando você olha no estado, a porcentagem é de um estado polarizado. Rio de Janeiro também. O Espírito Santo também é mais para o PL, mas você vê que dentro do estado tem uma polarização. Então tá no Brasil todo, todos os estados, todas as cidades, as famílias. Então assim, é muito importante a gente ter essa visão correta, não apenas pelo partido político, porque a gente sabe que tem problemas na esquerda, mas sim a gente ter a opinião e ter a nossa essas questões de liberdade, né, entender isso, porque isso interfere o que a gente se posiciona. Só eu que saí? Ei, caiu só o Acho que meu só aqui? você, Dani. Ficou mudo o seu som de repente. Aí disse Perdão. que você saiu, voltou. A internet deve ter caído aqui. Não, eu só estava falando que estava no horário da gente encerrar, a gente pode conversar mais depois do horário, então. Tá? Vamos orar, então, para a gente finalizar? Deus amado, a gente agradece a tua presença e a oportunidade que a gente ainda tem de estudar, compartilhar essas verdades. Ajude-nos a ter consciência da importância que é a gente se posicionar do lado correto. Eu agradeço especial essa mensagem que o Senhor nos trouxe e que a pensar que há 3 anos atrás, eu e todo mundo aqui na sala, muita gente, posso dizer, estava com uma visão completamente distorcida do lado errado da grande controvérsia. E o Senhor nos salvou dessa destruição, fazendo desse clamor da meia-noite, e eu te agradeço muito por isso. Ainda tem muito que aprender e
cada mês a gente está aprendendo mais, e eu peço que possa continuar trazendo essa mensagem, nos dando clareza, ajudando a entender as questões sobre feminismo também. Eu te agradeço muito por isso. Ajude a isso a internalizar no nosso coração e a gente entender o porquê a gente está estudando essa mensagem, o porquê, qual é o nosso propósito. Coloque isso grave no nosso coração, porque a gente ama seguir a tua verdade, Deus. Faça esse milagre em nós. Em nome de Cristo Jesus, a gente pede e agradece. Amém.